nesse exato momento que a gente está passando. E a gente fez um estudo a respeito de delivery. É até interessante, Ana Paula, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, quanto os restaurantes que querem trabalhar com delivery ou querem estar com presença na rede digital têm deficiência nas suas redes. Às vezes para o cliente enxergar o que ele vende, às vezes para o cliente enxergar quais metodologias de entrega ele tem e às vezes está deixando de explorar um ponto que hoje para a gente é o mais importante na rede digital, na rede de restaurantes hoje para a gente trabalhar a venda é o digital. A ideia que eu vejo Ana Paula, você, Ricardo, aí pelo semblante, vocês já são igual a gente, vocês já viveram muito e já tem restaurante há um bom tempo. Então, vocês já viram a ideia do panfleto vir e ir embora. Hoje, o panfleto você já não tem mais uma eficiência tão grande como tinha antes. Vocês já viram passar algumas tendências, assim como a gente. E hoje, deixar a internet de lado é um erro monstruoso que os donos de restaurantes cometem em, às vezes, trabalhar de uma forma errada. Eu preparei um material falando um pouquinho de delivery. Tá? A ideia é ampliar a capilaridade de mercado desses restaurantes no delivery. E eu, curiosamente, queria só que vocês me respondessem quem está aí, com exceção do João Pedro, que trabalha com a gente, que está aqui na equipe, quem já está fazendo anúncios ou propaganda na internet. Eu não digo nem postar na rede social, mas fazendo anúncios. Vocês fazem esses anúncios hoje? Faz, Ricardo? Faz, Ana? Além de postar, você está com... Calma aí, Ana, deixa eu abrir seu áudio. Fala de novo, Oi. seu áudio estava desligado. Não. Você está fazendo Não. anúncios ou não? Só Não, posta, anúncios não. posta Só na rede posto. social e mais nada. Não, faço aquela lista de transmissão daquele cadastro aqui que a gente tem dos clientes do WhatsApp. Ah, legal. Ricardo, hoje você faz anúncios como? Só para eu entender mais ou menos só até onde vai, só para não pra eu saber a linguagem que eu uso. Você usa o botãozinho de impulsionar, você faz os anúncios com o gerenciador de anúncios, como é que vocês fazem hoje? A gente já tem uma tradição de delivery, já desde 2001 com delivery próprio, já há 1 ano e meio com os aplicativos, e desde 1955 com o formato que pouca gente conhece, que é o cliente buscar na nossa casa. Então, desde essa época a gente já tem. Então, a gente tem uma base já formada em torno de 30%. Essas três canais de venda representam já no nosso dia a dia 30% das vendas. Com os bloqueios de fechamento em Belo Horizonte, a gente teve a possibilidade de manter delivery e as pessoas buscarem no restaurante. E isso é o que está segurando a gente muito em cima desse percentual. Com relação às mídias que a gente utiliza, a agência faz isso por região, a gente trabalha as regiões que a gente mais tem pedido e ela faz impulsionamento também em cima de um estudo de regionalização. Ah, legal. Mais alguém quer compartilhar um pouquinho com a gente aí do que já usa? O pessoal da Original aí, vocês já estão fazendo delivery lá, Ren? Não. Não? Meu delivery é só de barris, né? E eu percebi agora que estou perdendo bastante mercado para o meu concorrente Castelbeck, que utiliza aquelas garrafas PETs, que eu tenho um preconceito incrível, que é ruim para cerveja. Nada ecologicamente correto, nenhum apelo de sustentabilidade, ao contrário. Só que eu vou ter que me render. Tirar um negócio para a gente fazer mais. Bastante e eu não. E eu uso o botão de impulsionar. Ainda não uso o gerenciador, mas já impulsiono. Entendi. Mas pretendo agora entrar com bem mais força e intensidade no delivery. Entendi. Legal. Eu vou compartilhar uma telinha com vocês. É um bloco de notas. Eu vou anotando, vou explicando algumas coisas. De vez em quando eu posso compartilhar um pouquinho da tela do gerenciador de anúncios também, para vocês poderem entender um pouquinho do que a gente vai falar.
Mas o grande foco hoje da rede social e da internet, eu posso dizer como especialista na área, como pessoa que já trabalha aí com influenciamento digital e com a gestão de redes sociais, não de clientes, mas das nossas pessoalmente, e algumas graduações que a gente fez buscando conhecimento nessa área, de que é uma área muito concorrida hoje. Hoje o lead é muito concorrido, é muito difícil chegar nas pessoas com uma qualidade. Então a gente hoje busca estruturar as campanhas de uma forma que funcione, tá? Eu vou passando algumas coisas para vocês. Eu queria só que vocês fossem me dizendo se vocês conhecem essa metodologia e depois a gente vai seguindo. Quem já ouviu falar a palavra funil de vendas? Existe muito... Eu já ouvi. Já é uma palavra assim conhecida, algumas pessoas conhecem, mas a gente hoje, para trabalhar com restaurante, a gente precisa entender que quando você clica no botãozinho impulsionar, para impulsionar uma publicação, não é que é ruim. Existem algumas pessoas que dizem que isso é dar dinheiro para o Facebook ou para o Instagram. De certa forma, não totalmente, mas em boa parte sim. Tá? Porque ele vai anunciar para um público frio. O que é um público frio? Um público que muitas vezes não conhece você, que não se relaciona com você e que muitas vezes não está tão próximo de você, porque a geolocalização do impulsionamento, ela tem um raio específico, mas ela tem um distanciamento às vezes das pessoas que consomem de você. Então, por isso que existe esse risco no botão de impulsionar. Quando a gente fala de funil de vendas, eu quero que vocês pensem no seguinte, tá? A gente tem um funil, onde no topo do funil eu tenho o público frio, no meio do funil eu tenho o público morno e embaixo eu tenho um público quente, que é um público pronto para comprar de mim. Vocês acham que é mais fácil eu comprar, ou eu não, o cliente comprar de vocês, sendo um cliente morno, que já conhece você, já viu fotos do seu produto, ou um cliente frio que nunca te viu? Ideologicamente, é mais difícil que esse cliente frio compre de você. Haja vista que ele vê várias propagandas pela internet. Então, a gente estrutura uma campanha hoje para aumentar as vendas de delivery com 2 momentos dentro dessas campanhas. A gente tem um momento para a gente transformar um público de frio em morno, que é trazer ele para a nossa rede social, para que ele se comunique com a nossa empresa no decorrer dos dias. E nós temos uma outra campanha para transformar esse público de morno em quente. É importante que vocês entendam esse raciocínio inicial para a gente começar a falar disso. Por quê? Eu vou trazer para vocês 2 estratégias. A gente tem uma estratégia que a gente chama de estratégia ousada, que é onde a gente tem uma verba para gastar com anúncios entre R$1.000 ou acima disso, e a gente tem uma estratégia que a gente chama, a gente brinca até leite de pedra, que é o quê? Onde eu tenho menos de R$1.000 para gastar com anúncios e quero vender muito. Então, como eu gasto pouco, eu efetivamente tenho que estruturar as minhas campanhas de uma forma que esses R$1.000 me tragam resultado no final do mês que eu busco. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu coloco lá R$20 por dia e esse dinheiro vai embora e eu não consigo medir o que voltou ou não em recursos ou em resultado disso, certo? Quando a gente vai falar em... Eu vou colocar aqui a tela e vou passando para vocês. Quando a gente vai falar em gerenciador de anúncios, tá? A gente hoje tem 3 momentos dentro da nossa campanha, que é o gerenciador, a nossa campanha, o grupo de anúncios e o anúncio efetivamente. Renan, qual que é a diferença desses 3 momentos? Tá? Quando vocês abrirem o gerenciador de anúncios do Facebook, quem não conhecer ou quiser ajuda, depois me chama no particular, eu ajudo vocês. Mas hoje eu queria falar só de estratégia, vou dizer um pouquinho das campanhas aqui, como elas funcionam, e depois vou passar para a parte de estratégia para a gente captar esse cliente. Tá? O que eu falei antes? Que a gente tem um público frio, que vira um público morno dentro do nosso funil e que vai virar um público quente capaz de comprar de mim. Tá certo?
A gente vai trabalhar hoje duas estratégias. Essas duas estratégias vão ser duas estratégias. A primeira estratégia é para quem gasta dentro do seu delivery mais de R$1.000 por mês, que é uma verba de anúncios, tá certo? E a gente tem uma outra estratégia que a gente vai trabalhar, que é uma estratégia para quem gasta menos de R$1.000 por mês. Renan, R$1.000 é muito dinheiro. Beleza, trabalha com a estratégia para menos de 1.000, não tem problema nenhum. Você vai adequar a realidade do seu negócio e quanto você pode investir em anúncios. Depois, no final, eu vou pegar um exemplo, vou abrir para vocês, vou compartilhar a tela de um exemplo, mas tem uma pizzaria, se eu não me engano, ela é até de BH, depois eu vou pegar o nome certinho. Ela investiu aproximadamente R$500 em anúncios e retornou 341 pedidos, usando essa estratégia número 2, que ele não tinha mais de R$1.000. Então, isso foi um resultado que ele teve usando essa estratégia 2 que eu vou passar ela para vocês. É só para vocês entenderem em proporção. Ele tem um ticket médio aí de em torno de R$50 por pedido. Se você fizer a multiplicação aí de 340 pedidos por R$50, vocês vão chegar mais ou menos no resultado que ele teve de venda. Vou até fazer aqui só para deixar isso pronto. Vou ficar com dúvida. Deu R$17.050 em vendas no final do mês. Tá? Isso aqui foi uma ação que foi feita através dessa estratégia 2, que eu vou passar ela para vocês depois como ela funciona. Só para vocês entenderem, quando a gente fala às vezes R$500 em anúncios, eu falo porque eu tenho vários clientes de consultoria e falam: Renan, mas eu não posso investir isso tudo, isso é muito caro. Eu não posso. Ele não tem ideia de quanto esse dinheiro pode retornar se trabalhado da forma correta, tá certo? Quando eu vou estruturar uma campanha no gerenciador de anúncios, eu vou deixar isso aqui claro, porque qualquer um de vocês pode fazer. A primeira coisa que o Facebook vai pedir é o objetivo da campanha. Então, quando eu vou trabalhar com a campanha, eu vou definir o objetivo. No grupo de anúncio, eu vou definir os públicos que vão ver os meus anúncios e os posicionamentos, ou seja, onde eu vou aparecer para esse público, tá certo? E quando eu estiver falando de anúncios, a gente está falando dos anúncios efetivamente, que são os posts, as imagens, os vídeos e os textos publicados nesses anúncios, certo? Só para eu saber que está todo mundo acompanhando, que eu posso seguir, todo mundo entendeu até aqui. Quando abrir o gerenciador de anúncios, vocês vão trabalhar essas 3 áreas para poder montar uma campanha para os seus deliveries ou para o seu restaurante. Entenda que isso também não é só delivery, tá, gente? Isso aqui é para posicionar o seu restaurante como um todo. Às vezes, hoje você está trabalhando pensando em delivery por causa da crise, por causa do coronavírus, enfim. Mas você também pode pensar nisso como uma positivação da sua marca para a sua região ou para os seus clientes locais, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de um delivery de R$1.000, por que eu tenho, quando eu falo de R$1.000 por mês, por que é um delivery ousado? Porque eu posso dividir essa verba e usar 2 estratégias diferentes. Então, eu posso fazer 2 campanhas diferentes porque o meu orçamento permite que eu divida. Se eu tiver um orçamento menor do que R$1.000, não vale a pena eu dividir esse orçamento em várias campanhas. Por quê? Porque a gente vai dividir, o valor investido vai ficar muito pequeno num percentual diário. O Facebook hoje limita o anúncio a $1 por dia. Vamos dizer que o dólar hoje está 5,30, sei lá. Se você pegar aqui 5,30 vezes 30 dias, você vai ter o valor mínimo para você fazer um anúncio por mês. Então, você vai gastar para você ter um anúncio por dia, você gasta R$159. Qual o problema? Cada anúncio vai para um público diferente, certo? Então, se eu trabalhar esse anúncio nesse valor mínimo de R$5 por dia, o resultado vai ser muito pequeno para eu atingir vários públicos. Então, a gente faz o quê?
a gente divide em 2 públicos diferentes. O que tem menos de 1.000 não vai fazer uma campanha, não vai fazer 2 campanhas diferentes, ele vai ter uma única campanha. E o que tem menos de R$1.000 vai usar uma única campanha, mas com uma estratégia diferente que eu vou passar para vocês. Beleza? Até aqui. Todo mundo está acompanhando? Posso seguir? Se tiver dúvida, tem uma opçãozinha para levantar a mãozinha e pode ir perguntando aí no geral que a gente vai falando, tá bom? Não tem problema que a gente vai parando, não tem problema nenhum. Tá certo? Então vamos lá. A ideia quando a gente fala no delivery número 1, que é um delivery que eu vou chamar ele de delivery ousado, ou seja, é um delivery que pode gastar mais de R$1.000 por mês para fazer o seu tráfego, para fazer os seus anúncios, a gente vai dividir esse orçamento aqui em campanha 01. Eu vou transformar o meu público de frio em morno. Para essa campanha, a estratégia mais usada no Brasil hoje, a gente tem um grupo nacional que fala sobre tráfego na internet, sobre delivery, sobre outras coisas. A estratégia que mais funciona é 70% do meu orçamento vai ser para eu transformar o meu público de frio em morno. Ou seja, se eu tenho R$1.000, eu vou gastar R$700 por mês para transformar o cliente de frio em morno. Observa que aqui eu não vendo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre qual tipo de foto, sobre o que a gente coloca nessa campanha. Renan, beleza. E qual que é a 2? A 2 é a campanha para transformar o público de morno em quente. Então, aqui eu vou efetivamente vender. Observa que a gente vai gastar muito mais força e muito mais energia para trazer um cliente que não me conhece para passar a trafegar na minha rede social. Eu gasto 70% da minha energia aqui e só 30% para vender. Por quê? Quem já me conhece compra mais fácil. Ele já conhece o meu produto, ele já vê as minhas postagens, é uma estratégia diferente, certo? Renan, beleza. E como é que eu vou estruturar essa campanha? Tá legal, você falou sobre gerenciador de anúncios, falou sobre valores, falou sobre tudo isso. Mas como efetivamente eu vou estruturar essa campanha? Você vai abrir o seu gerenciador de anúncio e vai fazer exatamente o que eu vou colocar aqui para vocês. Então, pega papel e caneta agora e anota. Por mais que você não saiba fazer, se você for lá e replicar isso aqui, você vai conseguir ter resultado no seu negócio. É só replicar o que eu estou explicando para vocês. Não tem dificuldade. Por que eu estou botando percentual? Porque você vai colocar de acordo com o orçamento que vocês tiverem na mão para gastar. Não obrigatoriamente você precisa ter esse orçamento de R$1.000, de R$2.000, de 500, de 300. Se você tiver, você vai dividir conforme a estratégia. Só não vai usar essa estratégia para dividir 70-30 com menos de R$1.000, porque não dá certo. O gasto é pequeno, não vai trazer o resultado esperado. Você vai falar, Renan, mas não funcionou, porque você usou a estratégia errada. Tá certo? Então, na campanha 1, quando a gente chegar lá no Facebook, ele vai ter lá objetivo da campanha, que é na parte inicial. Para criar essa campanha e trabalhar aqui com seus 70%, você vai escolher alcance, que é uma das opções que tem lá, quando você for para divulgar fotos. Se a sua campanha, se o seu anúncio for de fotos, você vai escolher a opção alcance nessa campanha. Lembrando que essa campanha é a campanha frio morno, certo? Se eu for, Renan, eu vou trabalhar com vídeos, eu vou postar um vídeo fazendo ou finalizando um produto. Você vai escolher view vídeo, que é uma outra opção que tem lá no Facebook para você divulgar vídeos, certo? Se for foto, você usa alcance. Se for vídeo, você vai usar view vídeo. Renan, mas tem 15 opções lá. Para vocês que trabalham com restaurante, são só essas 2 opções que são interessantes para vocês usarem. Esqueça a conversão, esqueça tráfego, esqueça o resto. O que interessa para mim, para a pessoa que quer de frio para morno, eu preciso alcance, que é divulgar para o máximo de pessoas que eu puder aquela foto, e quem gostar vai interagir. E vídeos para view vídeos, que vai me ajudar a criar um público que viu as minhas postagens.
Porque o Facebook, o Instagram e o Google, eles vão conseguindo monitorar as pessoas que veem os vídeos de vocês. Então, é muito importante na sua rede social ter vídeos, porque são os vídeos que fazem com que eu crie um público de morno para quente. Eu preciso que a pessoa visualize os vídeos para depois ela ser impactada por outros anúncios. Lá na opção de formação de público, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, passando, você vai para a segunda fase da montagem do seu anúncio. Então, a primeira fase, que vai estar lá no gerenciador de anúncio, é o objetivo. A segunda fase, que vai ter lá no seu gerenciador de anúncio, ela se chama grupo de anúncios. No grupo de anúncios, vocês vão informar a data que vocês vão fazer essa publicação. Vocês vão informar... Eu vou até abrir um gerenciador de anúncios aqui, para vocês terem uma ideia que é melhor. Vai dar para enxergar melhor e ajudar vocês. Espera aí. Esse é um gerenciador de anúncio meu, tá? Da empresa, que eu fazendo algumas campanhas que a gente faz aqui. Mas quando você vier aqui em criar uma campanha, tá certo? Ele vai te dar essas opções que eu falei com vocês. Então, para fotos, alcance, para vídeos, view vídeos, visualização de vídeos. Esquece o resto. O resto é para e-commerce, é para outras coisas que a gente não está preocupado nesse momento. Então, você vai selecionar lá alcance, ele já vai te perguntar qual orçamento você quer investir, tá certo? Para restaurante, é muito importante que vocês, se for pensar em delivery, que quando for fazer o anúncio para o público morno quente, é um anúncio de venda, lembra? Só tem 30% do orçamento. Então, esse anúncio tem que aparecer na hora que você está aberto, porque é um anúncio na cara do gol, para o cara ver e comprar. Então, esse anúncio você não vai usar a otimização de orçamento, porque vocês vão definir a hora depois disso. Agora, para o anúncio morno ou frio morno, você pode deixar a otimização ativa e colocar aqui o seu orçamento diário. Vou botar aqui R$6 para ficar, não sei quanto está o dólar hoje, e continuar. Ele vai cair na opção para vocês. Vou pegar aqui a minha para ficar melhor. Ele vai cair aqui para vocês nos grupos de anúncios. Então, o primeiro passo nesse grupo de anúncio é escolher o público que vocês vão anunciar. O que eu dou de ideia para vocês nesse volume de público aqui? É que vocês trabalhem com públicos por geolocalização, certo? Por que por geolocalização? Porque vocês estão trabalhando com delivery. Não adianta eu definir um público que eu não... em um local que eu não entrego. Então, eu vou dar o exemplo aqui de Palmas, que a gente está em Palmas. Eu estou aqui, a Ana Paula vai me ajudar, ou Belo Horizonte também, não tem problema. Se vocês puderem, me manda no bate-papo só o CEP, um CEP de vocês. Vou dar o exemplo aqui de Palmas, 77015. É o CEP de onde eu moro, certo? Ele vai anunciar somente aonde esse CEP está. Se eu boto a cidade Palmas, que é uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas, eu vou colocar aqui Palmas, Palmas, Tocantins, Brasil. Olha onde eu vou anunciar. Vocês acham que se a Ana Paula, que está lá, que é dona do Vitória, colocar Palmas e anunciar em todo esse raio aqui, qual que é a possibilidade de alguém que está lá em Porto Nacional, de alguém que está lá em Paraíso, de alguém que está em Taquarussu, em Taquaralto, em outras cidades, ver o anúncio dela, mas não vai comprar dela. Então, não adianta eu botar a cidade Palmas, porque automaticamente ele define um raio de 40 quilômetros, que é um raio muito grande. A gente normalmente não entrega. Então, o que eu falo? Sempre trabalhe com geolocalização. Por exemplo, vi que alguém mandou o CEP aqui. Deixa eu ver qual foi o CEP que me mandou aqui, rapidão. A Ana Paula mandou o 77001, por exemplo, que é o que ela usa. Se eu vier aqui, 77001, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Deixa eu selecionar Brasil aqui. Brasil. Beleza. 77001. Qual que é o resto do CEP?
de 0,14. Acho que ele não vai achar. Engraçado. O 0,15 ele acha, o 0,01 ele não acha. Ele acha ao tamanho do 77001, Ana Paula. Ele pega toda essa área aqui embaixo. Normalmente, quando eu estou fazendo para palmas, o que eu estou fazendo? Igual 77016. Estou vindo aqui, ó, e montando as regiões aqui de dentro. Ó. 77017. Aí ele vem para cá, tá vendo? Eu estou pegando. E caso vocês não tenham o CEP da região que vocês querem anunciar, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui, adicionar um pino. Por exemplo, eu quero pegar essa região aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Beleza, cadê a Praça dos Girassóis? Deixa eu achar a praça aqui. Que a praça está ali em cima. Deixa eu pegar esse pino aqui. Tirei ele daqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui perto da praça, eu quero anunciar nessa região. Vem aqui, adicionar um pino, coloco nessa região. Eu posso vir aqui no meu pininho e botar um raio de 2 quilômetros, por exemplo. Ele vai anunciar somente para quem está ou para quem passou nessas ruas, certo? Então, aqui eu tenho a opção de aumentar esse raio e de ir colocando pinos de acordo com a região que eu quero anunciar. O que isso vai fazer? Isso vai fazer o Facebook não gastar o seu dinheiro, e o Instagram também, que o anúncio é feito no mesmo lugar, a ele não gastar o seu dinheiro aonde você não ganha dinheiro. Então, ele não vai anunciar para quem não compra de você. Da mesma forma, a gente pode fazer o quê? Vou dar um exemplo aqui que eu estou usando a mesma área da cidade, aí depois vocês podem aplicar isso onde vocês quiserem, mas vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho o aeroporto, aqui eu tenho uma região da cidade de Palmas que tem um consumo menor e que eu não entrego. Então, o que eu faço? Eu venho, coloco um pininho aqui, venho aqui e jogo para 5 quilômetros perdão, esse aqui de 16 é que eu vou jogar para 4 quilômetros. Vamos supor, essa área eu não quero entregar nessa área. Eu vou clicar no pininho, vou vir aqui, excluir. Ele vai ficar vermelho. Ele não vai anunciar nessa área aqui. Da mesma forma que se eu quiser incluir aquele anúncio. Renan, mas eu não quero anunciar dentro do lago. Mesma coisa. Clico, coloco o pininho, diminui para 1 quilômetro aqui ou para 2 quilômetros e tira o público que está dentro do lago. Vai funcionar da mesma forma a atividade. Veio aqui, excluir o público, ele vai excluir, não vai anunciar naquela região, certo? Aqui foi coisa rápida, só para vocês entenderem as possibilidades que a gente tem de formar um público. Depois que eu escolhi esse público, eu posso escolher idade e posso escolher gênero. Não faria, no ramo de restaurantes, nenhum direcionamento por dado demográfico ou interesse. Por quê? Porque todo mundo pode comprar comida. Então, quando você limita, às vezes, quem vai receber o seu anúncio, você está limitando quem pode comprar de você. Então, no nosso mercado, eu não acho interessante a gente vir aqui e colocar interesses. Eu acho mais importante a idade e a geolocalização. Lembrando que ele vai pegar todo mundo que mora ou passou por essa região nas últimas 24 horas. Então, ele também trabalha por geolocalização, esse tipo de público. Certo? Vocês entenderam aqui como que a gente vai montar esse tipo de público? Beleza. Quem não entendeu pode mandar aí que eu vou explicando para vocês, certo? Dentro desse tipo de público aqui, a gente tem, depois desse tipo de público, perdão, a gente tem os posicionamentos. Renan, o que é posicionamento? É aonde o seu anúncio vai aparecer. Adianta a gente exibir o nosso anúncio
em locais que não tem o nosso público? Normalmente, não. Então, para esse tipo de anúncio, para restaurante, onde que a gente expõe esses anúncios? Só adianta ele aparecer no feed de notícias do Facebook, no feed do Instagram e no feed da Marketplace. O resto, tira. Se for vídeo, você pode deixar no feed de vídeos. Se não for vídeo, você vai tirar o restante. Renan, Stories. Se for foto e tiver o formato de Stories, você vai fazer um anúncio exclusivo para Stories. Se for feed, a foto quadradinha, você vai fazer um anúncio exclusivo para feed e vai desmarcar o posicionamento de Stories. Desmarca streams e desmarca vídeos. Então, desmarca, aí desmarca artigo, desmarca aplicativos. Não vamos gastar dinheiro aonde não dá dinheiro. Quando você clica em impulsionar, ele joga nesse monte de lugar ao mesmo tempo. E as pessoas não veem isso aqui para comprar comida. Quem está olhando lá, às vezes alguns aplicativos similares, ele está vendo um jogo, está vendo um vídeo, está em outro lugar que ele não vai comprar comida. Então não adianta anunciar. Então, para restaurantes, aonde é o local ideal para a gente fazer anúncios? Então, vamos colocar aqui. Então, a gente colocou, só para eu não perder, que depois eu mando para vocês. Então, aqui a gente vai colocar, definir o nosso público usando geolocalização. Depois, a gente vai definir idade e gênero desse público. Renan, defini o meu público. Agora eu vou para onde? Posicionamento. Quais são os posicionamentos que são usados para se transformar um público frio em morno? Eu vou pegar aqui porque está na minha colinha lateral aqui, é mais rápido para nós. Então eu vou pegar aqui, só tem que aumentar o tamanho. Então, o nosso posicionamento é feed de Facebook, feed de Instagram, feed de vídeo do Facebook e feed de Marketplace. Lembrando que vídeo, se o anúncio for de vídeo. Se não for de vídeo, não adianta, certo? E por último, a gente vai para a fase 3. Vou compartilhar a outra tela que vai ajudar mais vocês. Por último, a gente vai para a fase 3, que é a fase dos anúncios. Quando a gente vai para a fase dos anúncios, qual que é o primeiro ponto que a gente trabalha? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, são os criativos. Renan, o que é o criativo? É a arte ou o post realizado na sua rede social, certo? Então, criativo é aquela arte, post, vídeo, é o que tem na sua rede social. Esse é o primeiro ponto quando a gente vai fazer anúncios lá no gerenciador de anúncios, que ele vai te pedir. Qual é o tipo de criativo? Então, aqui eu tenho algumas dicas para dar para vocês que muita gente às vezes não gosta de ouvir. Fala, Renan, pô, mas para que você está falando disso? Porque quanto mais eu falo, menos adianta. Vocês já ouviram falar sobre food porn? O que é um food porn? É uma foto que dá fome só de olhar. É aquela foto que dá vontade de comer. É aquele hambúrguer igual o que eu mostrei para vocês aqui agora no gerenciador de anúncios. Tá aqui, ó. Isso é um food porn. É um hambúrguer que dá vontade de você comer só de olhar. Certo? Se você for lá no Google e quiser alguns exemplos, ele também dá pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Imagens. Ele vai te dar aqui várias ideias do que é um food porn. Que é isso? São as fotos que nós devemos postar, tá? Para transformar um público de frio em morno. É uma foto que o cara tá olhando na rede social, ele vai parar para olhar para o seu sanduíche, ele vai parar para olhar para o seu salmão na pedra, ele vai parar para olhar para o seu churrasco, enfim, para o seu bolo, para a sua sobremesa. Eu quero que vocês gerem desejo em quem está passando lá na rede social. Esse é o nosso único intuito para transformar um público de frio em morno, certo? Então, além dos food porns, o que eu vou usar como criativo? Fotos reais, pelo amor de Deus. Se você usa foto
meramente ilustrativa, pare de usar, porque as pessoas compram o que elas veem. Para manter os pontos de contato alinhados com o seu cliente, eu preciso ter coisas reais, que chega na casa dele igual ele viu na rede social. Caso contrário, não vai ter um valor de marketing que a gente gostaria que tivesse. Renan, por quê? Porque as pessoas são assim, elas gostam de ter certeza do que elas vão consumir. Então, você cria uma segurança no seu cliente. Outra opção de criativo são os bastidores. Tira foto dos bastidores, montando uma pizza, montando um barril de chopp para poder entregar, montando uma churrasqueira, assando a carne, fumacinha, enfim. Monte fotos dos bastidores. Também são coisas que atraem esses clientes. Faça stories de bastidores. É interessante, o cliente também gosta. Além de stories de bastidores, use os GIFs, os stickers e fotos dos produtos, tá? Além disso, busque vídeos também, food porns. Renan, além disso, o que mais? Memes e enquetes relacionadas com o seu produto. Saiu algum meme, saiu algum... Vocês viram, não sei se vocês perceberam, tem um meme rodando aí de uns homens carregando um caixão. Sempre tem algumas coisinhas. Crie esse tipo de anúncio com o seu produto, para que o cliente interaja com o seu produto utilizando esse tipo de anúncio. Certo? Beleza. Além, depois dos criativos, a gente vai para uma coisa que a gente chama de copyright. Renan, o que é copyright? É o texto que gera engajamento. Tenha legendas ou textos que gerem engajamento. Caso contrário, não vai chegar no perfil principal. O que é? O Instagram, ele só mostra as suas publicações para 1 a 3% das pessoas que seguem vocês. O Facebook, de 1 a 7%. O que quer dizer? Se você só posta as coisas na rede social, o engajamento é muito pequeno. Se você faz a lista de transmissão, o engajamento é um pouquinho maior, mas muita gente nem abre os anúncios. Você acaba virando paisagem, ficando chato. Porém, o que as pessoas interagem, as redes sociais mostram mais vezes para elas. Então, inconscientemente, faça com que as pessoas interajam com a sua publicação, certo? Então, eu vou colocar aqui algumas coisinhas que eu uso que geralmente funcionam e são legais, tá? Poste a sua foto. Qual o seu favorito? Tenha sempre uma pergunta, faça a pessoa responder. Outro que eu gosto de usar, marque 3 amigos e o último que responder te deve um desse. Por exemplo, sanduíche, uma cerveja, enfim. Na hora do lanche, você come tudo ou guarda para comer outro dia? Pergunta. Então, aqui a gente está querendo que o cliente interaja com você. Então, crie textos que induzam ao engajamento. Vai aumentar o seu número de seguidores e vai aumentar o número de impressões, de aparições do seu conteúdo para essas pessoas. E, por último, fale a sua localização. Onde você entrega, o que você faz para esse cliente. Por quê? Tem muita coisa na internet com um botãozinho de impulsionar, que aí o cliente liga e não entrega na região, não entrega naquele bairro, ou que ele faz um pedido e aquilo não funciona, certo? Se você usa os aplicativos, é aonde você vai colocar aqui presente nos aplicativos e diga os aplicativos que você está presente. Por quê? Hoje muita gente não tem delivery próprio como você tem, Ricardo. Muita gente hoje está aderindo somente aos aplicativos para não ter um motoqueiro dentro da sua empresa. E por isso é importante você explicar para o seu cliente em quais os aplicativos você está, certo? Gente, finalizou isso aqui, vai ter um botãozinho chamado de publicar lá no finalzinho da página e a sua campanha para transformar o seu cliente de frio em morno estará completa, certo? Renan, e quando eu vendo?
é a campanha número 2, onde a gente vai chamar de morno para quente, que eu vou explicar para vocês agora. Antes disso, só queria que vocês me mandassem no bate-papo agora um joinha, que todo mundo entendeu essa primeira campanha. E se tiver alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. Eu sei que é uma coisa chata, que a gente está aqui há quase 1 hora falando, mas é algo que dá resultado. Não acredite em anúncios ou campanhas que são rápidas. Vai levar o seu dinheiro e não vai te trazer resultado. É chato de fazer, mas traz resultado a longo prazo. Beleza? Me dá um ok aí quem tiver assistindo, quem tiver entendendo, só para eu ter certeza que eu posso ir para a segunda campanha. Beleza, beleza, beleza. Cecília, Ana, Rino, tá tudo ok? Tranquilo aí? A Valéria tá lá sem... Como é que se diz? Sem microfone, sem nada, mas... Beleza. Ó, a Jaque aí, a Jaque entrou também, legal. Legal ver vocês aí. Vamos lá. Então, depois que a gente passou por aqui, a gente vai para a campanha número 2. O que é a campanha número 2? É onde eu vou transformar o meu cliente de morno em quente. Renan, o que é isso? É aonde eu realmente vou vender. É a hora que o seu cliente vai olhar, está na cara do gol e vai falar, agora eu vou comprar e vou comer. Essa é a campanha morno quente. Renan, o que eu gasto nessa campanha? 30% do seu orçamento. Lembra? Não importa quanto você tenha. Lembra que essas duas campanhas, gente, são para delivery que tem mais de R$1.000 para gastar com anúncios. Se você tem menos de R$1.000, você vai usar uma outra campanha que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Essa a outra é bem mais rápida porque a gente está falando muito de conceito aqui, então leva um pouquinho mais de tempo, tá certo? Então, quando eu finalizei a segunda campanha, nós vamos começar novamente. Vou pegar aqui só para vocês entenderem, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, vou mudar só as particularidades. A gente vai pegar aqui. Renan, como é que é a campanha número 2? Na campanha número 2, o objetivo da campanha, a gente vai utilizar um objetivo chamado tráfego. Não, o que é tráfego? Ele te dá a opção de você direcionar o seu anúncio para um link, seja do WhatsApp ou do Messenger do Facebook. Renan, eu não uso o Facebook, use o WhatsApp Business. O WhatsApp Business tem uma função que ele integra com o Facebook. Renan, não sei fazer. Vai no Google, como integrar o WhatsApp Business com o Facebook. Ele vai te mostrar como você faz para fazer isso. É uma forma de você integrar as duas campanhas. Por que o objetivo do morno quente eu tenho que mandar para um link? Porque é uma publicação de venda. O cliente vai ver e vai comprar. Para ele comprar, ele tem que ter uma possibilidade de uso, certo? Vou dar duas opiniões aqui para vocês. Quando a gente usa a opção tráfego, a gente tem um bônus e um ônus do Facebook. O que é? O ônus do tráfego. Mais gente clica no link, mas não manda mensagem. O pessoal clica, mas tem preguiça de mandar mensagem. Pega o telefone, liga, usa outras formas. E qual que é o bônus? O Facebook entrega mais a sua campanha. Ele mostra ela para mais pessoas. Então, o meu ônus é que muita gente clica, mas não compra. E o meu bônus é que mais gente vê o meu anúncio. Além do tráfego, eu tenho uma outra opção que é chamada de mensagens. Então, vai ter lá também uma opção de mensagens que você também vai fazer a integração com o WhatsApp Business e com o Facebook. Renan, mas elas são iguais. Elas são quase iguais. Qual que é a diferença delas? Essa de mensagem, qual que é o ônus dela?
normalmente o Facebook entrega menos. Menos pessoas vão ver a sua campanha. Ele mostra mais o engajamento. Qual que é o bônus dessa aqui? Mais pessoas mandam mensagem. Por quê? O Facebook, gente, vamos só deixar claro uma coisa, ele é uma instituição que visa lucro. Então, se eu coloquei tráfego como objetivo, ele vai realizar o seu objetivo. Ele vai mostrar o seu anúncio para pessoas que clicam em anúncios, não necessariamente para pessoas que mandam mensagens, porque o seu objetivo é tráfego. Agora, se eu boto mensagens, ele vai mostrar o seu anúncio para pessoas que, teoricamente, respondem mais mensagens no Facebook ou no Instagram. Então, você automaticamente vai ter pessoas que realmente mandam mais mensagens. Mas, como a gente quer compra, a gente quer comida, a gente quer vender comida, eu indico para os meus clientes usar a opção tráfego. Ainda que eu tenha menos pessoas respondendo, as pessoas que não responder pode te ligar, ou pode usar um aplicativo, ou pode usar outra forma de compra, certo? Então, normalmente, eu indico usar tráfego do que usar mensagens, certo? Nesse tipo de campanha aqui, nessa campanha, quando vocês forem montar, vocês vão desmarcar a otimização que eu mostrei para vocês agora há pouco de orçamento. Por quê? Porque se eu desmarcar a opção de otimização de orçamento, eu vou poder definir a hora que o meu anúncio vai para o ar, certo? Então, quando eu for fazer uma campanha, que o foco da minha campanha é venda, se a minha campanha é venda, eu não vendo para um público frio, eu vendo para um público morno, ou seja, um público que já me conhece, que já viu algumas postagens minhas, que já interagiu com a minha comida, que é um público que tem interesse de comprar de mim. Esse público é o público da campanha 2 e a gente vai usar esse objetivo, certo? Passando para o nosso grupo de anúncios, a gente vai mudar a nossa personalização de públicos. E eu vou abrir novamente o gerenciador de anúncios para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, cancela de novo, vem para cá, vou entrar aqui no meu gerenciador de anúncios novamente, certo? Quando eu vou falar sobre criação de públicos para morno quente, vocês lembram que eu falei que a gente vai postar fotos e vai postar vídeos? Quando eu vou trabalhar esse público, eu vou criar alguns públicos semelhantes e personalizados. Dentro dos públicos personalizados, eu vou pegar as pessoas que viram os meus vídeos nos últimos 120 ou 365 dias. Eu vou conseguir pegar as pessoas que tiveram envolvimento com a minha rede social. Olha aqui, ó, no meu caso, essa rede social minha, teve 19 mil pessoas que se envolveram na rede social nos últimos 120 dias. Agora, só 6.500 pessoas dessas 19 mil que viram os meus vídeos. Quem vocês acham que tem mais possibilidade de comprar uma consultoria do Renan? A pessoa que passou no meu Instagram ou a pessoa que parou e viu os meus vídeos pelo menos 3, 4 minutos? Com certeza, a pessoa que viu o meu vídeo tem mais possibilidade de comprar uma consultoria do Renan. Então, assim é o seu cliente. A pessoa que já viu, que já percebeu que a sua foto é bonita, que o Instagram tá legal, que o bastidor é higiênico, que você se preocupa com a condição de contaminação, com a condição de cuidado do seu cliente, ele tem possibilidade de comprar melhor de você. Então, quem é o público que eu vou fazer o anúncio dessa campanha morno quente? Quem é esse público? É o público que teve envolvimento com você. Renan, eu não sei criar público. Vai lá no YouTube, no Google, como é que eu crio públicos na rede social. Pode usar o nome Pedro Sobral. É o cara que eu aprendo com ele e ele tem aulas lá no YouTube, no Google, gratuitas, de como criar públicos personalizados e como criar públicos para campanhas, certo? Depois que você escolher esse público que eu comentei com vocês, e agora eu vou voltar lá para o meu bloquinho de notas, que é melhor, que eu vou escrevendo, eu gosto de escrever. Depois que eu criei o meu público personalizado, que são as pessoas que já te conhecem, então, por exemplo, eu usaria o público que viu os seus vídeos ou se envolveu. Eu juntaria aqueles dois públicos que eu mostrei para vocês
juntos, juntaria os dois, e também definiria a geolocalização. Por quê? A rede social mostra o seu anúncio não só para quem você anuncia, as pessoas compartilham, as pessoas comentam, e a rede social mostra para pessoas que não são o normal que te segue. Então, pode ter pessoa de outro país, de outra cidade, de outra região que você não entrega. Então, além de usar o público personalizado, você vai continuar usando a sua geolocalização de entrega, a mesma que a gente falou na estratégia passada. Então, você vai manter a geolocalização, você não vai retirar. E depois disso, o que você vai fazer? A definição de horário. Por quê? Não adianta eu fazer uma publicação para o público morno quente na hora que você está fechado. Eu publico, coloco lá para redirecionar para o WhatsApp Business, que é o do WhatsApp da empresa, aí chega uma mensagem 8h30 da manhã, não tem ninguém para responder. E o cliente queria pedir um café da manhã, ele queria pedir alguma coisa para comer de manhã. Ou chega um anúncio 2h da manhã, o cara está saindo da noitada e seu restaurante fechou meia-noite. Vai adiantar ele ver esse anúncio? Não vai. Por quê? Porque você não entrega naquele horário. Então, nesse momento, e vai aparecer nessa ordem, lá no gerenciador de anúncio, você vai definir o seu orçamento como vitalício, tá? Para ele poder dividir pelos dias de anúncio, normalmente. Você vai definir a data de publicação, ou seja, quanto tempo a sua campanha vai rodar. Observa que agora não está mais lá na primeira fase, ele vai estar aqui. E depois você vai definir os horários de exibição do seu anúncio. Isso tudo vai estar lá, altamente explicativo no gerenciador de anúncio. É só você ler e ir seguindo essa ordem. Depois disso, vai vir os posicionamentos. Então, observem que o posicionamento foi lá para baixo. O que era antes vinha, depois do público vinha o posicionamento, a gente vai ter que fazer essa definição de horários, porque eu estou fazendo um anúncio para vender. E se eu vou vender, eu tenho que posicionar na hora que o meu cliente pode comprar. Certo? O posicionamento vai se manter o mesmo com uma observação. Nesse aqui, tá? Nesse tipo de anúncio aqui, eu não colocaria stores no início. Por quê? Porque vai gastar o seu orçamento em um momento que não vai te trazer um retorno de compra efetivo. O retorno efetivo de compra, nas pesquisas que a gente faz, é sempre de feed, tá? Ah, Renan, mas eu quero posicionar stores porque o meu público vê muito stores. Beleza. De acordo com a evolução, você vai fazer os seus stores, mas criando anúncios separados. Não crie o anúncio junto. Por quê, Renan? Porque se você criar o anúncio junto, corre o risco dele distribuir o orçamento de uma forma que os seus stores não apareçam. Então, crie o anúncio separado. Crie uma campanha dessa só para stores. Não faça dentro da mesma campanha. Certo? E, por último, a parte dos anúncios. Quando a gente fala em anúncios para venda, tá? Ele vai seguir as mesmas ideias que a gente usou antes. Porém, no anúncio para o público morno, gente, eu vou usar imagens que nunca foram postadas. Eu não vou usar a mesma imagem que tinha antes e que eu já postei outras vezes. Então, sempre que eu for fazer uma campanha para o público morno quente, são imagens ou coisas que nunca foram postadas. O cara tem que estar vendo pela primeira vez aquilo ali. Não adianta eu botar uma tábua de frios linda, mas eu postar ela todo dia e querer que o cliente clique nela para comprar. Ele já não vê novidade mais naquela tábua de frios. Pode até ser uma tábua de frios, mas em um ângulo diferente, de uma forma diferente, que o cliente nunca viu, certo? Lembra disso, no público morno quente, eu nunca posso ter postado antes. São sempre coisas novas. Então, sempre tenha índice de fotos, contrate fotógrafo, faça fotos reais, trabalhe fotos o tempo inteiro. Por quê? Você vai precisar disso para fazer bons anúncios, certo? E agora vamos para as legendas. Qual que é a diferença das legendas? Ao invés dela induzir
ao engajamento, ela tem que ser um CTA. O que é um CTA? É uma chamada para ação. Renan, o que é uma chamada para ação? É algo que vai jogar a pessoa para o delivery. Certo? Como que eu faço isso, Renan? Eu tirei aqui algumas opções. A gente vai aqui. Clique aqui e peça agora. Por exemplo, é uma delas. Outra. Peça agora pelo WhatsApp. Outra. Arrasta para cima e faça seu pedido. Então, tenha sempre uma frase ou alguma forma, alguma chamada para ação. Renan, eu sou ruim de chamada para ação, eu sou ruim de copyright, que aí é o número 2 que a gente estava falando, que é o texto do anúncio. Renan, eu sou ruim de copyright. O que eu faço? Pega o seu celular e vai assistir, vai pegar as propagandas do iFood. Depois do iFood, você vai pegar, igual aqui em Palmas, eu tô no lucro. Ou então você vai pegar do Uber Eats. Eu separei aqui algumas que eu assisti, que eu ouvi essa semana, que a gente ia falar sobre essa aula, e deixei aqui anotado na minha colinha aqui para eu não esquecer também. Então, deixa eu pegar aqui, jogar aqui. Uma opção. Imagine, eu, você e o Netflix. É uma opção de um texto que gere engajamento. Seu almoço por apenas XXX reais. É uma outra que eu vi. Tô levando o seu jantar para você. É só clicar no link. É uma outra opção que eu vi também. Outra, se me pedir, ganha de presente uma Coca-Cola. Ao invés de colocar a Coca de brinde, cortesia ou promoção, ele colocou lá na chamada de anúncio. Bota aquela pizza bonitona. Ó, se você me pedir essa pizza agora, você ganha de presente uma Coca-Cola. Acabou. Mais nada. Não precisa encher linguiça, não precisa ficar criando muita coisa nesse tipo de postagem. É algo que induza literalmente a pessoa a comprar, tá? O almoço já está quase pronto. Você bota aquela foto daquela panelinha ou daquele espetinho ali que tem na Savassi em BH, enfim, com aquela fumacinha saindo e, ó, o almoço já está quase pronto. Ou o espetinho já está quase pronto, a pizza já está quase pronta. E pegar outras opções de iFood, Uber Eats e outros anúncios. Aqui já deu para vocês entenderem o que é o texto e a chamada de ação. Então, você tem que ter as duas coisas conectadas. Muitas vezes o texto já vai ser a chamada de ação, certo? Finalizou isso aqui, você vai clicar lá no publicar verdinho que vai ter no final da página. Você não vai precisar colocar as utilizações de engajamento, não precisa, porque a pessoa já vai comprar. E você também não precisa colocar a sua localização. Por quê? Porque você está anunciando só para o público da geolocalização que você precisa para vender. Então, não precisa especificar isso aqui nesse anúncio. Certo? Os aplicativos você pode manter, tá? Isso aqui eu esqueci de colocar, pode manter aqui. Estamos presentes nos aplicativos, porque às vezes ele não vai ter, você não vai pedir pelo WhatsApp, ele pode pedir por algum outro aplicativo de entrega. Pessoal, essas duas campanhas juntas, eu vou conseguir trazer cliente para mim, que não me conhece, e usando essa última campanha, eu vou conseguir fazer venda para quem já interage comigo. Observa que o nosso papel não é vender para o cliente do nosso concorrente. O nosso papel é vender para o nosso cliente. Agora, quando eu vou captar um cliente que está no mundo, que pode comprar de qualquer pessoa, eu vou gerar oportunidade de engajamento. Aonde ele se engajar, onde ele se envolver, automaticamente é o que ele mais gosta. Então, você já sabe que quem se envolveu com o seu produto é quem gosta do seu produto e vai comprar de você, certo? Só me respondam se ficou alguma dúvida enquanto eu bebo uma água aqui. Até aqui. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso seguir?
Como é que tá? Beleza, beleza. Ricardo, beleza. Legal. Essa primeira etapa aqui, eu não sei se algum de vocês se enquadraria nessa questão de gastar mais de R$1.000. Mas vocês acreditam que nessa estruturação, com essas estratégias, vai ajudar vocês a melhorar o delivery de vocês até aqui? Antes de eu entrar na outra, já ajudou de alguma forma até aqui? Só para eu saber se o conteúdo está legal, se vocês estão conseguindo captar. E aqui a gente tem o segundo delivery, que é o leite de pedra. Leite de pedra é brincadeira, tá, gente? É só uma maneira carinhosa de chamar um delivery que gasta menos de R$1.000 com anúncios. Que esse aqui é a realidade da maior parte dos clientes que eu tenho hoje e que a gente vê aí no geral do mercado. Renan, como é que funciona a estratégia para o cliente que vai ser o delivery leite de pedra? Quem que é esse cara? Esse cara aqui, ele tem que usar uma estratégia, uma estratégia que a gente chama de campanha 2 em 1. Renan, o que é essa campanha 2 em 1? Ela vai trazer o público frio mais o público morno e transformar ele em quente mais morno. Eu vou trocar. Morno mais quente. Ou seja, ela vai fazer ao mesmo tempo pegar o cliente de frio para morno e pegar o cliente de morno para quente. Como? A gente vai criar uma estratégia para essa campanha. Certo? Lembrando que esse delivery ele vai ter apenas uma campanha fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, nesse delivery aqui, eu vou colocar aqui que o meu... Qual que é... Deixa eu só pegar a estrutura de novo aqui para eu ir seguindo. Esse aqui, tec, Ctrl+C, para cá. Beleza. Qual que é o objetivo dessa campanha aqui no leite de pedra? O objetivo aqui vai ser tráfego da mesma forma ou mensagens. Então, é o mesmo objetivo que a gente usou na segunda campanha do anterior, certo? No grupo de anúncios, aí aqui entra. Também pode deixar aqui... Não, esse aqui não vai precisar, não. Esse aqui você pode deixar marcada a otimização, porque você não vai conseguir trabalhar horário. Você não tem dinheiro para isso, você vai ter que fazer a mesma campanha e vai rodar o tempo inteiro. No grupo de anúncios, você vai trabalhar o público, os seus públicos. É um público personalizado, porém, além, você vai ter um público de envolvimento, mas você também vai ter um público que a gente chama de look alike. O que é um público de look alike? É um público de semelhança. É um público semelhante, look alike, envolvimento, que a gente chama de engage, mais viu o vídeo 365 dias. Ou seja, ele vai pegar pessoas semelhantes às pessoas que viram os seus vídeos ou que se engajaram com as suas publicações e vai mostrar os seus anúncios. Então, você vai ter um público muito maior dentro desse anúncio. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para dividir em duas campanhas, e se eu dividir em duas campanhas com pouco dinheiro, o Facebook e o Instagram vai falar assim, mude o seu anúncio ou aumente o seu orçamento, porque ele não consegue distribuir daquela forma, certo? Depois disso, você vai definir de novo a geolocalização. Não deixa de usar a geolocalização para não anunciar para quem não compra de você. Então, mesmo que você pegue os dois públicos, você também vai definir a geolocalização que você tem. Horário. Não tem dinheiro para trabalhar com horário. Esse cara aqui é o leite de pedra, não tem jeito. Vai trabalhar em todos os horários, mostrando para as pessoas em todos os horários. Posicionamento. Não precisa pôr stores também, porque como ele tem pouco dinheiro, se ele anunciar stores, você vai dividir o orçamento e não vai ter resultado em nenhum lugar nem em outro. Por que eu falo isso?
Se eu tenho R$100 e eu quero ajudar 10 pessoas, dar R$10 para cada um não resolve. E às vezes, se eu tenho R$100 e dou 50 para cada um deles compra uma compra de comida e leva para sua casa. Entendeu? Então, a ideia é, não adianta eu dividir tanto o orçamento para ficar muita coisa pouquinho que não vai ter resultado nenhum. Então, deixe o orçamento dessa forma. Na parte dos anúncios, você vai usar aqui criativos ou artes que nunca foram usados. Então, você vai manter essa mesma ideologia daqui. Você não vai anunciar nada que esteja no seu feed. Você não vai usar anúncios do que está no seu feed. Porém, aqui é obrigatório ter um anúncio de vídeo. É obrigatório, não tem jeito. Por quê? É o anúncio de vídeo que vai fazer você criar esse público que viu o vídeo aqui, que é o público selecionado, é o público de qualidade que você tem. Então, tem que ter algum anúncio de vídeo nessa campanha. Não precisa ser todos, mas eu tenho que ter algum anúncio com o criativo de vídeo nessa campanha. Então, eu posso ter várias imagens, mas é obrigatório ter um anúncio de vídeo nessa campanha. Tá certo? As relações de imagens mantêm as mesmas, são food porn, são fotos reais, os vídeos, pode ser vídeo de bastidores ou pode ser vídeo finalizando algum produto, certo? Ou pode ser vídeo de food porn. Mantém. A parte aqui de baixo também vai se manter a mesma, o CTA e o texto. Observa que o que mais vai mudar nessa campanha aqui é o público. Você vai ter uma campanha atingindo 2 públicos diferentes e você vai ter uma campanha com obrigatoriedade de vídeo, certo? E a campanha segue a estratégia morno-quente do delivery ousado número 1, que é o de 30%. Então, você vai usar a mesma estratégia aqui de CTA e de textos, porém para 2 tipos de público, certo? Renan, esse é legal? Esse é razoável. O que eu acho mais legal é o que eu vou mandar para vocês agora, que é a estratégia 02. Observa que é uma campanha só, não são 2 estratégias, tá? Essa aqui não... A estratégia 1, aqui em cima, tem 2 campanhas, que é a campanha frio-morno, então é a mesma estratégia para o delivery ousado, então ela tem uma campanha frio-morno e uma campanha morno-quente, que é a segunda. Cadê ela? Passou aqui. E a campanha 02, morno-quente, que é a segunda campanha para nós entregarmos isso para o nosso cliente. Então, eu vou ter, na mesma estratégia, 2 campanhas dentro do delivery ousado, certo? Agora, já no delivery que tem menos dinheiro para a gente usar, que é o leite de pedra aqui, cadê ele? Onde ele começa? Aqui. Começa aqui. Então, nesse delivery aqui, eu tenho 2 estratégias, tá? Lá eu tenho uma estratégia só com 2 campanhas que funcionam. Como esse eu tenho menos dinheiro, eu tenho 2 estratégias diferentes. A primeira estratégia é a campanha 2 em 1. Essa é a primeira das estratégias que eu vou usar. E a segunda estratégia, a gente chama de dominação de territórios. Renan, por quê? Porque essa aqui, para mim, é a melhor. Por que ela é a melhor? Porque ela tem mais efetividade no dinheiro que ela gasta. Ela gasta o seu dinheiro melhor dentro das suas campanhas. Como é que ela vai funcionar? Deixa eu pegar aqui. Essa é mais complexa. Então, vamos lá. Peguei logo tudo da minha cola, porque essa aqui é mais efetiva, vai funcionar melhor. Qual que é o pré-requisito dessa campanha? O pré-requisito dessa campanha é criar conteúdo constantemente para o feed. Ou seja, se você não tem dinheiro, posta foto todo dia. Todo dia tem que ter foto no seu feed do seu restaurante. Crie conteúdo todo dia. Esse é o pré-requisito. Tenha muito conteúdo. Como é que vai funcionar a campanha?
o objetivo dessa campanha vai ser tráfego, link de WhatsApp ou mensagens no WhatsApp Business, vocês podem escolher qualquer uma das duas, vai manter o mesmo objetivo. No grupo de anúncios, vocês vão escolher o público por geolocalização progressiva. Eu vou abrir daqui a pouco e vou mostrar para vocês. Colocar o pino num local e definir 1 quilômetro. Aí vamos lá. Agora eu vou mostrar porque senão vocês não vão entender nada. Vamos abrir o gerenciador de anúncios de novo. Voltar para cá. Pessoal, vamos aqui, ó, só para vocês entenderem. Isso aqui, peraí, deixa eu filtrar aqui, botar outro período, que isso aqui é uma campanha atual. Vamos botar aqui do dia 1 ao dia 31. Atualizar. Beleza. Aqui eu tenho outra publicação. Tá vendo aqui embaixo? Onde eu tenho aqui 166 mil impressões. Eu gastei aqui R$ 1.173 e tive 102 mil alcances, são pessoas. Ou seja, a minha média de impressões aqui, ela está acima. Deixa eu colocar uma coluninha aqui. Pra vocês verem, senão você não vai entender nada. Meu CPC. Taxa de clique. Cliques. Ok. Não, também não está aqui. Enfim, eu vou fazer a conta que é mais fácil. Aqui, impressões é o número de vezes que esse anúncio apareceu na internet. Então, eu pego todas as minhas campanhas que eu fiz no mês de março, elas apareceram 166 mil vezes. Renan, mas elas apareceram para quantas pessoas? Para 102 pessoas. 102.176 dividido por 166.050. Perdão, ao contrário. 166.050 dividido por 102.176. Deu uma média de aparições de 1,6. Ou seja, apareceu 1,6 vezes para cada pessoa essa publicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tive mais de uma visualização por dia de cada pessoa, em média. Tá certo? Onde que a gente quer chegar? Esse cara vai lá e coloca aqui, Palmas. Vamos botar aqui que a gente está usando Palmas como referência, eu vou usar Palmas. Brasil. Aqui, Brasil. Não é aqui, não. Brasil. Aí eu vou lá e defino o país Brasil que eu quero trabalhar, certo? Defini o país Brasil. Aí eu vou lá em Palmas e falo assim, agora eu vou anunciar para o CEP 77016, por exemplo. Beleza, eu sei que ele está nessa região aqui. Não, fiz besteira. Deixa eu ver isso aí. Aqui. Já foi, beleza. Vamos lá. 77016. Então, eu vou lá, Palmas, por exemplo. Eu digo esse CEP aqui. Eu anuncio para esse, vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente anuncia para esse CEP aqui. Esse CEP aqui em Palmas, ele tem 8 mil pessoas morando nesse CEP aqui, a média de quantidade de pessoas que tem aqui. Aí eu vou lá, pego 77018. Quanto é que deu? Opa, foi para 9.900 pessoas. Eu mantenho anunciando só para esses dois CEPs até eu ter mais de 1,5 de média entre impressão e alcance. Ou seja, eu só aumento o meu anúncio quando eu já dominei aquele território, quando as pessoas já viram mais o meu anúncio do que o normal. Aí eu pego e aumento o espaço. Então, eu concentro a verba que eu tenho, por ela ser pequena, vamos supor que eu tenha R$300 de anúncio. Por ela ser pequena, eu concentro a verba em poucas pessoas e faço todo mundo ver o meu anúncio. Então, todo mundo daquela região vai ver o meu anúncio, porque eu anuncio para poucas pessoas com um custo menor. Certo? Então, o objetivo dessa estratégia aqui é a gente fazer o quê? A gente conseguir anunciar para o maior número de pessoas
com o menor orçamento possível. Então, esse é o foco. O foco é anunciar para o maior número de pessoas com o menor orçamento possível. Como é que a gente faz isso? Geolocalização progressiva. Eu defino um local, coloco um raio no máximo de 1 quilômetro e depois vou aumentando a partir do que eu consigo passar de 1,5 a proporção de aparições do meu anúncio. Por que eu acho que essa estratégia é melhor para quem tem pouco dinheiro? Pelo que eu acabei de falar. Eu mostro muitas vezes o meu anúncio para pessoas que vão comprar de mim, ou pessoas próximas a mim, ou endereços próximos ao que eu tenho. Nessa estratégia, a gente vai manter o orçamento como vitalício e a gente só vai mostrar no horário de entrega. Ou seja, eu só estou anunciando para quem quer comer. Eu não estou anunciando para trazer o público frio para morno. Eu estou anunciando para o morno quente. Essa estratégia, como eu tenho pouco dinheiro, eu vou anunciar só para quem quer comprar. Então, eu boto o anúncio somente nos horários de entrega. Onde eu anuncio os mesmos posicionamentos das campanhas anteriores que nós falamos, e os anúncios também seguem a mesma ideologia. Nada que foi postado antes, então você posta todo dia no seu feed, mas você só faz anúncio com o que não está no feed. Ou seja, se ele vê um anúncio e for no seu feed procurar, ele não vai achar. Ele só pode ver aquela foto nos anúncios. Não quero que ele veja ela no feed para poder gerar um desejo maior, certo? O criativo tem que ter vídeo, obrigatoriamente. Por quê? Para gerar engajamento e gerar o público que viu os seus vídeos. Mantém a ideia dos food porns, mantém a ideia das fotos reais, mantém a ideia dos bastidores, certo? As legendas, a mesma ideia das outras campanhas, as chamadas de ação, da mesma forma, certo? E aqui ele criou um plus. Aqui foi um dos casos que eu comentei com vocês aqui, ó. Ele gastou, não foi 400, foi R$200 e a gente teve 340 pedidos. R$20.000 e 400, R$20.400 de resultado. Quem que é esse cara? Chama Estação dos Lanches. Eu vou mostrar para vocês o que ele fez. Ele criou um robozinho de autoatendimento. Como que funciona esse robô de autoatendimento? É um robô onde você monta as suas pizzas. Alguém já viu algum robozinho de autoatendimento para restaurante? Vocês já viram? Curiosamente. Eu vou pegar aqui a ideia dele, que eu achei muito legal e eu acho interessante mostrar. Se a internet me ajudar, tudo funciona. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Não lembro se foi essa aqui, acho que é essa aqui mesmo. Meu pedido. Vou fazer por outro lado, por aqui é mais fácil. Aqui, ó. Aí você mandou a mensagem, ele vai te responder. Estação dos Lanches. Olá, este é o nosso canal de autoatendimento digital. Não há nenhuma pessoa lendo suas mensagens e não visualizamos imagens ou vídeos. Você deve informar apenas o que lhe for solicitado sempre e aguardar a resposta. Horário de atendimento, das 7 às 23 horas, o site e o telefone. Para iniciar seu pedido no autoatendimento, envie a palavra pedido. Você vai lá e manda pedido. Mandou pedido, ele vai te responder. Informe o seu celular com o DDD. Apenas números. Então, vou colocar o meu. 62999178787. Foi lá. Mandei o meu telefone. Ele vai me mandar aqui. Cadastro realizado com sucesso. Seja bem-vindo. Aí faz novamente os horários e pergunta. O que eu quero pedir? Bebida, calzone, lanche, pizza, porção ou tábua? Opa, não, Renan. Eu quero pedir uma pizza. Número 4. Mando aqui. Pizza. Ele vai me mandar qual o tamanho da pizza o senhor deseja. Pequena, grande ou gigante? Opa, não. Eu estou
Minha família é grande, eu quero uma gigante. Número 3, até 4 sabores. Aí ele vai me mandar aqui embaixo. Com borda, sem borda recheada, com borda recheada de catupiry, cheddar, chocolate ou chocolate branco. Sem borda, porque eu não gosto de borda. Aí ele vai e manda para você aqui. Quais as pizzas você gostaria de escolher? Aí tem todo o cardápio dele. Abacaxi, acebolada, soriana, alho, americana, atum, barbecue, banana, tem todos os sabores. Aí lá embaixo ele informa. Informe até 4 opções separadas com vírgula. Então vamos dizer que eu queira aqui a napolitana, que é a 69, a mussarela, que é a 68, que eu gosto, a de lombinho, que é a 60, lombinho de porco, e vou pegar uma de pepperoni aqui, que é a 75. Mandei. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me mandar todos os ingredientes de cada uma das pizzas. Ele vai falar, ó, saiu por R$ 62,00 o meu pedido. A napolitana tem azeitona, molho, orégano, presunto, queijo ou tomate. A mussarela, azeitona, enfim, todos os ingredientes de cada uma das pizzas. E ele me pergunta, informe somente o número dos ingredientes que deseja retirar separado por vírgula. Então, se tiver alguma coisa que eu não gosto, eu coloco. Como eu como até pedra, eu vou colocar completo. Então, completo, mandei. Aí aqui ele vai confirmar o meu pedido. Seu produto foi adicionado ao carrinho, parará, parará. Aí ele confirma o pedido comigo, me fala o valor. Aí ele fala, ó, para remover o produto, digite 2 ou 3 para enviar o pedido. Eu não sou sacana, não quero enviar pedido para ninguém. Vou remover o pedido para o cara não ter um pedido meu lá. Mas deu para vocês entenderem como funciona um robô fazendo pedidos. E a partir daqui ele integra com o sistema e cai direto no sistema operacional do cara. Certo? Renan, mas quanto custa isso? R$ 100 por mês. Cara, custa R$ 100 por mês para você ter um robô fazendo toda a parte de retirada de pedidos da sua empresa. Lá no caso deles foi esse resultado que eu mostrei para vocês, aproximadamente R$ 200 de investimento, gerou 340 pedidos, certo? Em um total aí de uma semana, ou foi um mês que eles colocaram, não lembro agora o tempo. E se você quiser buscar os softwares no Google, vocês encontram esses softwares para esse tipo de serviço. A limitação quando você tem um robô e uma campanha que funciona é qual o número de pizza que seu negócio consegue fazer. Se você tiver um número de atendimento que você consegue fazer, você vai manter. Beleza? Então, me mandem aí se ficou alguma dúvida. Acho que eu só separei essas duas aqui. O resto é anotação minha, que não serve para nada. Certo? E eu queria saber se ficou alguma dúvida de vocês e se esse conteúdo vai ajudar de alguma forma. E quem quiser o PDF dessa aula, me manda aqui que quer o PDF que eu mando para tanto para o Ricardo aí, que é o presidente aí de BH, quanto para a Ana Paula aqui de Palmas. Acho que o pessoal de Goiânia, não vi ninguém de Goiânia aí participando. E eles mandam para vocês lá no grupo o PDF dessas aulas, se alguém quiser. Beleza? Quer o PDF? Manda. Eu vou mandar para a Ana Paula, Renan, aí você pega direto pelo grupo lá da Brasel. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma curiosidade aí para perguntar? É uma coisa até um pouquinho longo o que a gente falou, mas acredito que vai ajudar quem se propor a praticar e colocar em prática. Ana Paula, conseguiu ouvir tudo? Ficou com dúvida? Paula, minha... Sem áudio. Tati, você chegou depois. O que você conseguiu ver, Tati? Oi, Renan. Oi, Ana Paula. Conseguiu... É muita coisa, eu sei, mas conseguiu pegar alguma coisa que você vai usar aí? Eu tirei foto de várias telas, mas depois você mandou no PDF. Eu vou mandar o PDFzinho para vocês. Contribui bastante. Contribui bastante. Vou mandar o também para quem quiser assistir. E vou mandar no link lá para você mandar no grupo. Fechar mas para dar certo tem que ser difícil. Nada que é fácil dar certo. Ah, eu não vou conseguir funcionar e ganhar dinheiro. Eu quero também o PDF, eu sou de Goiânia. Oi, Glaucio, tudo bem? Tudo bem, estou te ouvindo.
Eu também estou te ouvindo baixinho. Não sei o que aconteceu aqui, mas foi Normal, ótimo. tá normal. Só o vídeo que cortou aqui, mas tá tranquilo. É de Goiânia? Sou de Goiânia. Rapaz, do grupo do Fernandinho só entrou você. O Fernandinho tá sem força. Você viu lá pelo grupo da Abrazel, do Fernando, do Fred? Foi. Legal. Como é que tá o... Como é que... O telefone tocando aí. Reno, pode falar aí, se quiser falar. Ah, tá, rapidinho. Gostei muito. Muito obrigado, Renan. Eu queria dicas também de... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Tá. Se você tem um tutorial, dicas para aumentar o número de seguidores no Instagram. E uma outra pergunta, tu acha que hoje o Facebook em vendas é tão efetivo quanto o Instagram? Vale a pena realmente investir no Facebook também? Eu tenho a impressão que o Facebook está negocialmente decadente. Não, não é isso. Tem muitos visualizadores, tem muita gente nas duas plataformas. Tem uma diferença de público, tá? De percepção. A ferramenta faz o anúncio nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu não faria, no nosso mercado de alimentação, segmentação de ferramenta. Eu faria a segmentação pelo endereço, pela localização e pela estratégia de custo de orçamento. Mas eu anunciaria nas duas, porque é mais visualização de uma forma ou de outra. Quem pede por um, pede pelo outro. Mas, automaticamente, você vai ter maior gasto na ferramenta que tiver maior resultado. Ele otimiza o orçamento para a ferramenta que estiver dando mais resultado naquele momento, entendeu? Mas o que você está falando é real, tá? Para um perfil de público com maior valor, com maior poder aquisitivo hoje, está mais no Facebook, ou mais no Instagram do que no Facebook. Mas a Tati está trazendo um dado legal aqui, ó. Que o pessoal com mais de 40 anos usa mais o Facebook do que o Instagram, o pessoal mais velho. É porque essa pessoa também teve contato com o Facebook antes e tem dificuldade com a inovação. Então, às vezes, ela vai optar pelo Facebook ao invés do Instagram. Tati, até os 45, acho que o Instagram está forte. Dos 25 aos 45 anos, tá com adesão bem forte. Agora, a partir daí, você tem uma difusão desse pessoal. Mais alguma coisa, Renan? Você perguntou do pessoal para aumentar seguidores. Aumentar seguidores é aquela campanha que a gente chamou de frio para morno. Então, com aquela campanha, você vai aumentar o número de seguidores. O que eu quero que vocês entendam não adianta aumentar seguidor sem qualidade. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria aumentar o número de seguidor. Aí ela pega umas ferramentas que vai fazer interação e vai botar 50 mil pessoas na sua página. Não adianta nada. São pessoas que não interagem com você e que não compram de você. Então, número de seguidor não quer dizer nada. Tá? Isso aí era uma coisa que tinha esse apego lá atrás. Não se apegue nisso, porque número de seguidor não dá venda, não gera venda. O que gera venda é conteúdo de qualidade. É um food porn legal, é um vídeo legal e um anúncio feito com uma chamada de ação correta para que a pessoa faça a interação e compre de você. Não adianta anunciar e não ter chamada de ação. Aí vira um jornal, vai passar, a pessoa vai continuar. Ela tem que ter algum gatilho mental que induza ela a comprar de você. Esclareceu aí? Ou ficou mais alguma dúvida? Perfeito. Renan. Oi. Então, achei sua aula ótima. Não sou uma expert na tecnologia, mas acredito que é muito importante eu entender o processo para que eu cobre de quem toma conta das mídias sociais. Parabéns. Foi ótimo. Agora eu quero esse material, porque eu vi quando você falou, eu gosto de escrever. Eu também. Quando eu escrevo, eu lembro mais. E eu até anotei muita coisa, mas eu não consegui anotar tudo. Tirei umas fotos, mas se você disponibilizar, eu gostaria. Tá. Eu vou botar o meu telefone aqui do lado, porque eu não tenho contato de todos vocês. Porque eu mandei pelo Fernandinho, pelo Ricardo lá de BH e pela Ana Paula aqui de Palmas. Manda
eu abrir aqui, que eu mandei só correndo, sem querer. Eu vou colocar aqui. Manda um oizinho lá no WhatsApp que eu mando para você. Eu vou mandar pro grupo da Brasel também, mas eu não sei se o Fernando vai botar isso lá no grupo. Então, me pede que eu já mando direto para você. Vou mandar para a Ana Paula passar aqui no grupo de Palmas. E essa aula foi gravada. Eu só vou dar uma editadazinha, tirar algumas coisinhas necessárias e vou botar no YouTube também. Vai ter a mesma coisa que a gente falou hoje lá para você rever. Se você quiser rever, vai ter lá também. Tá bom? Ótimo. Parabéns. Obrigado. E qualquer coisa que vocês precisarem, gente, eu estou me dispondo. A gente vai fazer uma outra aula no dia 27 desse mês, só que falando sobre gestão financeira, gestão de pessoas e outras estratégias de marketing para restaurantes. É gratuita também. Eu mandei lá no grupo, nos 2 grupos, não sei se o Fernando postou, para vocês participarem. Só que aí eu vou trazer outras pessoas. São palestrantes que vêm de Porto Alegre e de São Paulo para falar sobre isso gratuitamente. A gente está buscando ajudar de alguma forma esses restaurantes que estão sofrendo tanto com a crise aí, que a gente sabe que não está fácil. E a gestão administrativa e financeira está quebrando mais empresas do que o vírus. Não que o vírus não tenha impacto, a gente tem um impacto de não vender, mas a falta de gestão e não ter um capital de giro, não estar preparado para esses problemas, está quebrando mais pessoas. Então, eu propus a criar um conteúdo para ajudar que a gente volte da crise melhor do que agora. Entendeu? Renan. Oi, Ana. Então, quero te agradecer, né, pela oportunidade que você teve de proporcionar aos associados da Brasel. É uma pena que às vezes a gente não consegue muito engajamento, que eu te falei, mas acho que hoje teve aí um grupinho da Brasel daqui bom, né? Legal. Essas pessoas, elas são disseminadoras de boas ideias, né? Valeu muito a pena, muito obrigada pelas dicas, né? Eu vou colocar isso no grupo, né? Eu sempre insisto em dizer que tem muita gente boa com bastante conteúdo que possa ajudar os nossos empreendimentos, mas são poucas pessoas que estão dispostas a tudo isso, né? A gente percebe pelo grupo que as cobranças em relação a nós, presidentes, elas são grandes, mas o engajamento das pessoas dentro das instituições são pequenos, né? E o pior, Ana Paula, é que depois todo mundo vai falar assim, a crise me quebrou, mas o cara não teve nenhuma preocupação em buscar conhecimento para fazer algo diferente, ou até, igual a Glaucia falou, para ter conhecimento para cobrar melhor. Às vezes ele contrata muita gente para ajudar ele. Sem ajuda, as pessoas estão perdidas. Aí ele não sabe nem direcionar as pessoas, porque ele não tem conhecimento. Eu fico triste, é o que eu falei com a Tati. Eu falei, Tati, eu tenho tanta coisa que a gente se propõe a fazer e poucas pessoas compram a ideia. Então a gente faz da melhor, de bom grado. Quem quiser, ótimo. Quem não quiser, infelizmente, depois vai falar que a culpa é do governo, que a culpa é da Brasel, que a culpa é da crise, mas no final ninguém olha para frente para tentar melhorar. A gente não pode ajudar todo mundo, né? Comenta do nosso e-book aí, eu já estou até terminando aqui para a gente poder disponibilizar para todo mundo sobre as dicas do que colocar. Legal. A Tati preparou um e-book falando sobre 5 dicas do que deve ter no perfil de rede social dos negócios de alimentação, para ajudar no delivery, para ajudar nas vendas e principalmente para ajudar na divulgação dos produtos. Então, e-book gratuito também, ela vai disponibilizar e manda lá no grupo da Brasel para quem quiser. Tati, me manda ele que eu passo para o pessoal de Goiânia aí, para Glaucia, pessoal de BH, enfim. A gente vai divulgar. Eu sei que o engajamento é pequeno, vejo porque o Fábio lá de Brasília colocou no grupo, você vê que eu não vi ninguém de Brasília, não sei se tiver alguém aí se manifeste. Eu quase que erro aqui. A Glaucia de Goiânia, eu falei que não tinha ninguém do Fernandinho, ela estava ali do ladinho. Mas a gente mandou aí para 4 estados e a gente vê que teve 12 pessoas, tirando 3 que trabalham comigo, o João Pedro, a Tati, e tinha 2 conexões do João Pedro. Você vai pegar, são 9 pessoas, 10 pessoas. Aí o cara vai reclamar que o negócio está ruim. Enfim, a gente tenta ajudar de alguma forma. Quem achar que é válido, compartilha, dissemina, manda isso para quem vocês acharem que pode ajudar. E o máximo que eu puder fazer, eu estou aqui. Tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, Tati. Renan. Obrigado, Glaucia, Cecília, Reno, quem está aí com a gente. Boa tarde para vocês aí. Boas vendas. Obrigado. O mercado volte logo ao normal. Amém. Obrigado, cara. Nós que agradecemos. Valeu, um abraço a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.